todos muito bem-vindos. Agora vou pedir para todos fecharem os olhos, sentarem confortavelmente. Tranquilizar ainda mais a nossa mente. Sentir esse ambiente maravilhoso que nos cerca, onde a espiritualidade, com tanto amor e tanto carinho, preparou tantos e quantos fluidos amorosos, salutares, curativos, esperançosos, enfim, tudo aquilo que viemos buscar em nosso íntimo, que possamos sentir como se já estivéssemos sendo tratados e curados, pois é exatamente isso que acontece quando aqui adentramos. E neste sentimento, nesta vibração, que possamos sentir sempre a presença do Cristo em nossas vidas, lembrando que o auxílio está um pensamento, basta que nos sintonizemos com o nosso anjo guardião, através de uma prece sincera, para que possamos alcançar o auxílio que tanto desejamos. Auxílio que viemos pessoalmente buscar nesta noite, nesta casa abençoada, e que pedimos à espiritualidade amiga que nos oriente, nos ajude, sabendo das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, mas acima de tudo de nossas virtudes, que possamos sempre ter a esperança como meta, como frente em nossos dias. E assim pedimos a Deus e a espiritualidade amiga licença para iniciar mais este encontro amoroso, fazendo a oração do Pai Nosso através do nosso coração. Pai Nosso, que assim seja, graças a Deus. Vou chamar nosso amigo Virgílio. Vem já. Boa noite. É com uma alegria no coração que nós nos reunimos nessa noite, nesta casa abençoada, tão cheia de energias, né? E trazendo a essa noite uma reflexão, um pensamento, não é um ensinamento, porque eu também estou aprendendo. Mas, usufruindo dessa ferramenta chamada doutrina espírita, que é uma ferramenta como outras ferramentas também que existem, outras religiões também são ferramentas, mas é uma ferramenta que não dá para apertar um parafuso cabeça de Phillips com a chave de fenda, né? Então é uma ferramenta que se encaixa na nossa vida, porque as colocações do Kardec em torno do Evangelho de Jesus têm uma certa fertilidade no nosso coração, e nos tempos atuais encontra em nós campo apropriado para entender a mensagem do Cristo de amor, mensagem de paz, mensagem de construção. E aí a gente vem buscar no centro, né, nos ambientes religiosos, a nossa força íntima, reconfigurar a nossa força interior, vem buscar respostas, né, para nossas dificuldades da vida, vem buscar cura, vem buscar saúde, vem buscar entendimento. Cada um de nós vem buscar algo nessa noite, e legal que estamos aqui juntos também buscando, né, porque você escolheu estar aqui essa noite, você determinou, você se organizou, você viu na sua agenda, você desligou o seu celular, você tomou banho, deixou a janta para alguém comer,
né? Deixou comida para o cachorro, deixou comida para o gato, né? Enfim, você se preparou para estar aqui. Então, nada melhor do que estar preparado para estar de inteiro nessa noite, a fim de que a gente consiga aí pincelar alguma coisa do Kardec que possa nos ajudar nessa jornada da vida, né? A jornada da vida que, quando finda essa experiência que a gente tem, enquanto João, José, Virgílio, que seja a nossa experiência, a gente vai devolver esse uniforme dessa experiência para a Terra e vamos voltar para a pátria espiritual, ali despojados vamos dizer assim, do corpo físico, né? Vamos devolver para a Terra esse corpo, essa matéria, e isso já não assombra tantos de nós, que isso é a morte, né? É o fim da experiência dessa história que a gente construiu, do que a gente é, onde a gente nasceu, o que a gente passou aqui, mas retornando à pátria espiritual, a gente vai percebendo que a gente é muito mais do que essa própria existência. E a gente percebe que ao voltar à pátria espiritual, recobrando as nossas memórias kármicas, né, vamos recolocando em nós, vamos percebendo em nós quem verdadeiramente somos, e aí que começam os nossos verdadeiros problemas, porque nós, enquanto espíritos, né, somos o que somos, ou seja, nós não temos como, de alguma forma, nos camuflar com o corpo físico como nós fazemos aqui, né? Quando a gente está triste aqui na Terra, a gente se tranca no quarto, né? Vai assistir um filme, né? Vai se distrair, vai ver alguma coisa, vai passar o dedo lá no Instagram, né? Vai ficar passando o dedo ali no celular, vendo os reels ali, TikTok, liga a televisão, faz alguma coisa. Mas o espírito, despojado da mente física, ele tem uma outra vibração, que é a vibração da existência espiritual. E a existência espiritual coloca para ele o que ele realmente é, ele é o que é. Então, nós sem o traje físico, voltando à paz espiritual, se estamos tristes, somos tristes. Se temos ódio, estamos no estado de ódio. Se estamos felizes, estamos felizes. E aí sim, quando a gente percebe que na pátria espiritual nós não estamos nos lugares que desejaríamos estar, ou seja, nos lugares felizes, na festa que Jesus disse, né, que nos espera, no lugar que ele preparou para nós, a gente percebe que não está nesse lugar tão legal que a gente gostaria de estar. Né? E aí sim, nós enquanto espíritos, redobramos as nossas forças para buscar entendimento nessa hora, porque a gente não consegue se transformar. Né? A gente, quando está encarnado, meio que a gente usa a nossa estrutura social, a estrutura da sociedade. Né? Então, o homem construiu a sua estrutura, o seu tecido social em cima das organizações políticas, econômicas, né, sociais. A cidade se construiu em torno de um projeto. Aqui é uma rua, aqui é uma casa, né? A rede passa aqui, vem a pessoa, cobra água, né? Tem toda uma rede por volta dessa estrutura social. E a gente acha que a estrutura do plano espiritual em torno da nossa existência, ela tem esse mesmo valor, e não tem. Porque a sociedade, ela é baseada nas suas regras econômicas, mas a sociedade espiritual é baseada nas regras morais. Essas regras morais nos colocam em nós o nosso nível de sentimento, o nosso sentimento que realmente somos e que nos coloca pela nossa própria vibração no lugar que nós merecemos. Então, nós não temos como, lá no plano espiritual, chegar, fazer o Minha Casa Minha Vida, né? Fazer um financiamento no banco, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, conseguir um emprego melhor, para conseguir um rendimento maior, né? Para a gente ter uma qualidade de vida que a gente deseja. E aí,
isso nos frustra demais, enquanto espírito. E a gente só percebe que a gente só consegue avançar no campo da nossa própria evolução se nós submetermos os nossos sentimentos doentes a uma construção ou uma reconstrução dele que possa, numa outra oportunidade, nos propiciar um retorno que nos coloque nos lugares mais felizes do plano espiritual. E aí, quem sabe, uma prece lá, enquanto espírito, vemos uma luz no céu descendo e nos aceite nas escolas espirituais, a fim de que, delicadamente, vão nos colocando na fila da reencarnação, a fim de que nós consigamos reviver os sentimentos doentes, os sentimentos que não nos fazem entrar nos reinos felizes, que é o nosso objetivo, né? Porque todos nós que estamos vivendo essa vida física e sentimos as dores da vida, muitas vezes foge de nós pensarmos assim: qual o propósito de tanto sofrimento? Qual o propósito de eu sentir isso, de eu passar por isso na minha vida? Por que que eu preciso sentir isso? Né? Por que que eu preciso sentir essas dores da vida? Porque se a gente não sentisse a vida, não teria sentido nós conquistarmos com os nossos próprios esforços, com as nossas construções mentais, um reino que merece simplesmente aquilo que nós fazemos por nós mesmos. Sim, porque se nós chegarmos à pátria espiritual, não dá para emprestar uma moral para o outro. Quando a gente chega na pátria espiritual, não dá para que o outro consiga... Estou tentando ver a hora ali, tá? Para não passar o tempo. Não tem como eu dar um pouco de mim para você ou para o outro, para aquele que eu mais gosto. A gente observa lá no livro Nosso Lar, quando a mãe do André Luiz veio visitar ele, né? O que ela fez? Abraçou ele, cumprimentou e foi embora para o lugar mais elevado que ela estava. Então nós, voltando à pátria espiritual, olhamos para a nossa própria vida e aí a gente começa com a doutrina espírita a compreender melhor qual o sentido das minhas dores. E aí chega um momento que às vezes a gente fala com muita delicadeza, lógico, com muito cuidado, para que eu não desencoraje aqueles que estão na fila da encarnação, mas viver dói. Viver dói. Porque se não doesse, nós não conseguiríamos mudar aquilo que precisa ser modificado. Se não doesse, se a água não batesse, né? Minha avó ia falar na poupança, mas é no nariz. Se a água não chegar no nariz, a gente não toma atitude. Se nós não tivéssemos as dificuldades da vida, nós não ressignificaríamos a nossa própria existência. Então nós, nesse processo de sentir a vida, não damos conta de que todos os nossos sentimentos que envolvem o nosso dia a dia, aqueles sentimentos que estão em torno de nós, muitas vezes nós não percebemos, mas esse é o verdadeiro eu. O que eu sinto quando acontece algo dentro do cenário da minha existência? Porque o André Luiz diz muito claro que a vida é um cenário, né? Hoje nós estamos morando aqui em Rio Preto, né? Mas tem gente morando em São Paulo, tem gente morando em Singapura, tem gente na Alemanha, tem gente na África. Cada um vive um cenário que coloca para a gente alguma coisa que nos incomoda. Pode ser físico, pode ser familiar, não pode ser agora, pode ser mais para frente. Alguma hora o caldo parece que dá uma desandada. E aí nesse momento que a gente começa a perceber ou começa a olhar, porque quando a gente está bem,
Parece que a gente não se preocupa muito com a vida. Mas quando as coisas parecem começar a dar errado, depois o Chico falava, né? Até 40 anos o corpo leva a gente. Depois dos 40 anos a gente que leva o corpo. Né? Começa a aparecer as gorduras no fígado, né? Começa a aparecer algumas coisas, a gente tem que mudar o jeito de comer, né? Às vezes as pessoas morrem, que a gente gostava. Às vezes as pessoas vão embora. Às vezes as pessoas esqueceram da gente. Às vezes as pessoas são ingratas com a gente. Às vezes a gente é ingrato com os outros. Mas dentro de todo esse cenário, que não existe julgamento aqui da minha parte, mas sim existe a necessidade de você aprender a se olhar, aprender a sentir a vida, entender quem é você enquanto espírito. Porque enquanto físico, a gente sabe quem a gente é. Eu consigo falar onde eu moro, o que eu faço, né? Se for no Google, então, sai mais coisa do que eu sei, às vezes. Né? A gente sabe essas coisas. Mas a parte oculta dentro de nós ainda é um pouco ainda desconhecido de nós. E a gente só compreende quem a gente é quando a gente sente alguma coisa. E aí quando eu sinto, é metade do caminho. Mas o mais importante de sentir é como eu reajo ao que eu sinto. Como você reage diante do cenário da sua vida, diante do que você sente? E essa sensação de sentir a vida, que você sente o que é a vida, é uma leitura particular. Porque eu posso dizer assim, então, emoção e sentimento são coisas diferentes. Então, se eu tenho um sentimento dentro de mim, o que é um sentimento? É a construção da ideia baseada na sua experiência. A sua experiência, qual é a sua experiência? Dessa vida, porque a outra eu não quero lembrar. O que eu tenho é essa vida. Quem foi seu pai? Como foi sua infância? Quem era sua mãe? Onde você mora? Por que você mudou de lá? Por que você veio para cá? Por que você fez isso? Por que você trabalha com isso? E você vai perceber que as suas escolhas levaram a algum cenário que te faz hoje pensar na vida. E aí quando você sente isso da sua vida, você pode fazer a seguinte reflexão: como eu reajo a ela? Como você reage quando alguém te engana? Como você reage quando alguém te elogia? Como você reage quando você tem dinheiro? Como você reage quando você não tem dinheiro? E aí esse cenário que a vida se apresenta vai dando a você noções de quem você é. Por exemplo, se eu tivesse muito dinheiro, nem estava aqui agora. Né? Então essa visão da vida é individual. Por exemplo, eu posso muito bem gostar de ser sozinho. De verdade. Mas a solidão para você tem outro significado. Eu posso querer, eu vou me isolar, vou morar sozinho. Eu gosto. Pode ser que eu goste. Mas como é para você estar sozinho? Como é para você ser desprezado pela sua família, desprezado pelo seu trabalho, desprezado no seu dia a dia? Como é você quando toma uma fechada de trânsito? O que você sente? Raiva? Vontade de esgoelar? Né? O que você sente? E aí, meus irmãos, quando a gente começa a ter essa visão do que a gente é, de como eu reajo às coisas da vida, talvez aí eu comece a tomar conta, posse da minha verdadeira vida. Porque até então a gente vive a vida que espeta a gente. A gente não domina a vida pelo nosso sentimento. A gente vive a vida de provas e expiações só. Né? Que são provas. Senão aquelas dores que a gente aceita e já incorporou na vida. É isso mesmo, tem que cuidar, sobrou para mim.
eu não vou conseguir mudar, fazer outra faculdade mesmo, eu não vou conseguir nascer de novo, minha mãe não vai mudar o que ela é mesmo, meu filho não vai mudar, né? O que eu vou fazer com a vida? Não é a vida de provas, que a gente já sabe como é, e se você não aceitar, não vai mudar nada. E a gente às vezes tem uma vida de expiação, vive revoltado com aquilo do jeito que é, aquilo nunca tá bom, nunca tá certo, então você acorda com aquilo na cabeça, aquilo parece que fica remoendo dentro de você o dia inteiro. Eu podia ser diferente, por que não é assim? Por que comigo? Por que só eu? Por que não é com o meu irmão? Por que não vai lá? Liga para ele, liga para o outro, liga para aquele, por que tem que ser eu? Né? Eu de novo, né? A gente parece que não aceita aquelas dores da vida, né? Então, e a gente tem um outro movimento que vem a convite dessa nova onda de progresso que está a nosso alcance, que é um mundo de regeneração, que é o processo de tomar conta daquilo que você é e passar a trabalhar aquilo que você precisa melhorar. Aquilo que você pode melhorar racionalmente pensando. E lembrando que, enquanto nós, portadores de um corpo físico, ter um cérebro é maravilhoso, né? Porque dá para enganar um pouco, né? Tipo assim, eu tô triste, mas você não precisa ficar sabendo. Eu tô passando dificuldade, mas não vou contar para ninguém. Né? Eu tô lascado, mas ninguém vai saber. Então o cérebro um pouco ajuda a gente nesse processo, porque ele nos coloca, dá um tempo pra gente, né? Pensar. Eu posso pensar para fazer, enquanto o espírito não. O espírito já é. Então, se ele é triste, ele é triste. Então, a oportunidade da vida, meus irmãos, é essa construção desse sentimento, dessa possibilidade da gente conseguir entender quem a gente é. E não importa se a gente errou. Não importa se a gente fez algo que tenha causado algum mal lá atrás. Porque o processo é de educação. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Jesus nunca julgou ninguém. Pelo contrário, ele sempre esteve do lado, nunca acusou a pessoa por ter feito nada errado. Ela acusou o erro, não a pessoa. Então nós somos responsáveis por aquilo que a gente constrói. Só isso. A justiça divina está baseada nisso, nesse mérito da sua própria construção. Não existe castigo. Ninguém está sendo castigado. Não existe injustiça aos olhos de Deus. Aos olhos do homem, sim. Porque a estrutura social ela é injusta. Não é igual para todo mundo. Né? Eu posso trabalhar 10 horas por dia, não vou ganhar a quantidade de dinheiro que o outro que trabalha 2. Não está baseado nos méritos da sociedade, essa justiça divina. A gente aprender a dividir esse reino de Deus e o reino do homem. Porque parece o seguinte, se eu estou numa situação ruim financeiramente, é porque Deus não está olhando para mim. O que ele está falando para você? O que você sente nesse cenário? Né? E a gente sente as coisas. E você pode fazer essa análise. Por exemplo, vai estar gravando, mas meu filho não vai assistir essa palestra. Vou falar dele. Ia falar da minha sogra, né? Mas depois ela não vai em casa lavar minha roupa. Meu filho tem 15 anos, não gosta nada do que eu faço. Né? E hoje eu fiz essa pergunta. O que eu sinto ter um filho que não gosta não gosta de carreira, de trabalho, de profissão, daquilo que eu sou, né? Então eu me senti um pouco frustrado. Né? Então a gente sente, a vida é esse sentir, né? Esse sentir a vida, o que é estar sozinho? Por que eu me incomodo tanto de estar sozinho? Fazer essa leitura e esse sofrimento, essa dor que causa a vida na gente. Essa dor das coisas, dos cenários da sociedade, do lugar onde coloca, da cor da minha pele, do estado da minha... se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou forte, se eu sou feio. Né? Feio ninguém olhou para mim, né? É todo mundo bonito, viu? Né? E a gente vai, meus irmãos, navegando nessa experiência, deixando para trás, quem sabe um dia olhar para trás e dizer assim, quando eu fui João, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso.
Eu senti aquilo ali, então agora eu não quero sentir mais aquilo. E a gente vai construindo outra existência. Então, abraçar essa oportunidade. A gente falou que viver dói, a fila dos desencarnados, desligaram o microfone lá, senão ninguém mais, já não quer vir para cá, né? A molecada não quer mais nascer aqui. Imagina se tivesse ouvindo essa palestra, né, que viver dói. Mas, essa experiência que a gente tem, né, que a gente pode dizer assim, olha, eu vivi a vida, eu senti isso, e isso me transformou. Aí eu falo assim, o que eu vou fazer com isso que eu sinto? E aí é a oportunidade, que a gente está ao encontro de todo mundo. Porque aí sim, você vai poder mostrar o que você vai fazer com aquilo que você sente. E aí, quem sabe, a gente avançar e construir dentro dos níveis morais, que é o que nos espera no plano espiritual, quem sabe nos lugares mais felizes, e assim por diante, sucessivamente. Que Jesus nos abençoe, que nos dê bastante força e coragem, né, entendimento, que vai passar tudo isso, que eu preciso entender todo esse processo e que, né, a gente consiga cada vez mais sentir a presença de Jesus, dos benfeitores que não fazem a nossa tarefa. Os benfeitores não fazem a nossa tarefa, porque senão o mérito não é meu. Ah, Senhor, me resolve esse problema. Resolve você. Você vai aprender a resolver esse problema. Quando você aprender a resolver, você vai ser uma pessoa melhor. Então, que Jesus nos abençoe e nos ajude a encontrar as soluções, né? O que ele quer dizer isso? O que isso quer dizer para mim? E a gente decifrar esse enigma que é a nossa vida, né? Que assim seja e uma boa noite. Muito obrigado, Virgílio. Gratidão, viu? Então vamos fazer a nossa preparação para os passes. Fechando os olhos novamente. E como fazemos toda semana, buscando refletir sobre a mensagem da noite, que foi tão profunda, que nos faz lembrar mais uma vez que somos seres espirituais, tendo a experiência na vida terrena, a oportunidade reencarnatória de rever as nossas dificuldades, as nossas limitações, buscar entender o sentido da vida e, como foi falado, como trabalhamos esses sentimentos no nosso dia a dia. O que nos faz refletir profundamente é quando as dificuldades aparecem. Quanto tempo ficamos brigando, lutando com essa dificuldade, buscando entender. É o mais importante. Entender por que estamos passando. Mas Deus, em sua misericórdia divina, às vezes nos apresenta as dificuldades para que possamos crescer, aprender, evoluir. E como o nosso companheiro nos trouxe, todos nós estamos no caminho da evolução, só que ela é individual, pois somos todos responsáveis pelos nossos atos. Que possamos permanecer no silêncio verbal,
silêncio mental. Permanecemos em prece, em vibrações, sentindo todo o ambiente que nos envolve, até sermos chamados para o passe. Rogamos a Jesus, a Deus, que no decorrer desta semana continue nos envolvendo em paz e luz. Que assim seja.